A paz do Senhor seja com todos vocês que ouviram este vídeo. É um vídeo bem simples, mas eu espero trazer algum conhecimento. Pessoal, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com religião de ninguém. É apenas o que está escrito na Bíblia. É o seguinte, existem várias religiões hoje, várias denominações. Eu cheguei à conclusão ao estudar a Bíblia. Eu já estudei a Bíblia todinha. Pedi orientação a Deus para que me ensinasse. Eu acredito ter aprendido muita coisa. Tanto é que hoje mesmo eu não acredito que existe uma igreja de tijolo, escute bem, de tijolo, que seja a igreja verdadeira de Cristo. Entende? Eu frequentava a igreja que prega a guarda dos 10 mandamentos. Está certo a guarda dos 10 mandamentos. Eu acredito que seja assim. Algumas denominações não pregam a guarda dos 10 mandamentos por capricho próprio, porque as pessoas trabalham aos sábados. O mandamento mais quebrado é esse, porque as pessoas não têm fé que Deus mantém elas. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Eu cheguei à conclusão que não existe igreja de tijolo que é a igreja verdadeira do Criador. E esse texto aqui que Paulo mencionou em Atos dos Apóstolos, não é? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele falou isso para um certo povo que ele pregava no mundo, nos países aí, né? Ele chegou em um país que era pagão e tinha um templo para um Deus desconhecido. Ele, para pregar sobre o Deus criador do mundo e da terra e de nós mesmos, usou isso, né? Mas ele usou palavras bem claras, que o Deus que criou tudo, sendo o Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E para concretizar isso, tem os textos que fala que quando nós servimos ao Criador de verdade, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Entende? Nós somos um templo criado não por mãos humanas, porque o primeiro ser, que foi Adão e Eva, foi criado por as próprias mãos do Criador, de Deus. Entende? Um texto deixa mais claro, um texto complementa o outro e deixa tudo mais claro. Aí vem agora o mesmo Paulo diz: não deixemos de congregar como muitos fazem. Aí o povo pensa o seguinte: Paulo está dizendo que nós não deixemos de ir para a igreja. Onde é que está escrito assim? Paulo dizendo que não deixe de ir para a igreja. Para informação dessas pessoas que pensam dessa forma, naquele tempo só existia um templo. E como os seguidores de Jesus, os apóstolos, seguiam Jesus, eles não podiam ir no templo. E o que eles faziam? Se reunia na casa dos irmãos. Quando Paulo diz, quando o apóstolo João, naquelas visões, diz: envia essas cartas à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Pégaso, sei lá como era o nome lá. Pessoal, ele não estava mandando enviar para uma denominação, para uma logomarca, tipo existe hoje, tá entendendo? Era para aquelas pessoas que moravam naquela região. Não tinha uma igreja como existe hoje, que o povo diz que é o templo. E Deus não habita nessas igrejas. Tem gente que acha que habita. Eram as pessoas que moravam naquela região que eram seguidoras de Jesus. Simples assim. Mas hoje o povo gosta de romantizar as coisas. E principalmente os líderes, porque a igreja virou negócio. A igreja é um meio de ganhar muito dinheiro, pessoal. Tá entendendo? Muita gente abre igreja e fica milionária. Tem muitos pastores aí que pregam a palavra por dinheiro. E ele sabe. Mas o dinheiro que ele ganha é muito alto se vendeu pelo dinheiro.
Só tem um problema, que muitos realmente querem seguir a Cristo, só que não estuda a Bíblia e não aprende. Aí é um cego guiando o outro. E no final eles acabam se decepcionando com a igreja que eu estou falando, logomarca, com o seu líder, porque a maioria idolatra os líderes, tem uma grande admiração. Nós não devemos ter admiração por ninguém. Nós devemos ter admiração por Cristo, por o Criador que morreu por nós, para dar uma chance de nós se arrepender dos nossos pecados e fazer o que é certo. Vocês entendem? E fica bem claro, pessoal, a minha opinião, não existe um templozinho aqui da terra, de tijolo, de barro, que Jesus habite. Ou Cristo habite, ou o Espírito Santo habite. Agora é bem claro, se você guarda os mandamentos do Senhor, estou falando dos 10 mandamentos, não é um só não, viu? Nem 9, nem 2 não, é todos. Se você guarda os mandamentos e vive por ele, dá testemunho na sua vida diária, na prática, você pode se tornar o templo do Espírito Santo, porque ele vem fazer morada em você. E você não vai viver em pecado, porque quem habita com Cristo, com o Criador, não vive pecando todo dia, pessoal. Não vive. Se eu ou você vier pecar, cair em pecados todos os dias, nós não somos o templo do Espírito Santo. Nós podemos ser templo de outras coisas, mas não do Espírito Santo. Porque Deus não habita em lugar de pecado. Ele não habita no coração do pecador. Tá entendendo? Ele habita no coração, sim, do pecador redimido. O que se regenerou. Tá entendendo? Sabe quando um bandido é preso, que ele realmente se regenera, para de roubar, assaltar, matar, o que é que seja? É igualmente um pecador. Ele se arrependeu dos seus atos e começou a viver para Cristo e se regenerou, e Deus pode ter feito morada em seu coração, em sua mente, onde quer que seja, entende? Mas se for ao contrário, você viver caindo em pecado direto, Deus não habita em você. E abra os olhos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, porque tem muitos cegos guiando outros por aí. Eu estou falando o que está escrito. E mesmo assim, estou falando aqui, vocês deveriam conferir numa Bíblia. E pesquisar mais, até mesmo no grego, hebraico, aramaico. Tá entendendo? Não se pegar só uma tradução. E pedir a Deus que dê entendimento. Porque tem muita gente aí vivendo uma vida de pecado nas igrejas, achando que está vivendo certo e vivendo para Deus. Entende? E fica bem claro, não existe. Não existe igreja logomarca verdadeira. Não existe. Não existe evangélica, não existe católica, nem budismo, nem satanista. Nenhuma dessas igrejas é verdadeira. Aonde existir esses templos, não pense que Deus habita ali. Se você realmente fazer a vontade de Deus, vai naquela igreja ou templo ou logomarca, acreditando que é o certo a estar se fazendo, Deus pode sim habitar em você. Mas é isso que eu estou te falando. Por causa de você, não da logomarca, tá entendendo? Porque Deus não habita dentro de uma igreja de tijolo ou um templo. Já houve uma época que Deus habitou na Arca da Aliança. E até mesmo no templo, construído por Salomão. Mas houve uma época, não hoje mais, depois de Jesus Cristo. E eu espero ter trazido algum conhecimento para vocês. Se eu trouxe, compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. E até o próximo vídeo.